O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia que se apresentou publicamente em Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, com muita alegria, nós celebramos não simplesmente uma memória nem uma festa, mas a solenidade. Solenidade de São João Batista. Dentro da liturgia, quando se celebra uma solenidade, nós rezamos o Glória e rezamos o Creio. Tamanha é a glorificação daquela festa, daquela celebração que nós estamos celebrando. Então a igreja ela coloca esse destaque muito importante dentro da Eucaristia. Não é uma solenidade de Nossa Senhora, e muito menos de Nosso Senhor Jesus Cristo, é de João Batista. Vamos dizer assim, um homem comum, mas que não é. Eu falo comum, mas que não é, porque Jesus é Deus, Nossa Senhora é a mãe de Deus, sem pecado, concebida sem pecado e tudo mais. Então agora a igreja coloca esse homem que Jesus, ele faz que uma mulher, né, ela faz um grande elogio, né, Jesus que faz o elogio a ele, que dentre os filhos de mulher não tem nenhum igual a João Batista. Não teve nenhum igual. E ele, com essa grande missão, a gente vê aqui esse mistério diante do nascimento dele, que virá a ser este menino. E aqui tem uma coisa importante dentro do nascimento de João Batista, que eu queria trazer para nós no dia de hoje, para o nosso crescimento espiritual. E o menino, a mão de Deus estava sobre ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. É interessante que quem está apresentando João Batista é um médico. É Lucas.
um médico que era pagão, que se converteu. Depois ele escreveu, por inspiração divina, o evangelho que hoje nós citamos como o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, esse médico, ele fala que João Batista, ele se fortalecia em espírito. E ali depois, lá no capítulo 4, no capítulo 3, tanto de Mateus como de Lucas, ali mostra, como João se apresenta. Ele se apresenta com uma pessoa que estava vestido com pele de camelo, comia mel silvestre, um homem penitente. As pessoas, quando olhavam para ele, ficavam assim impressionadas com aquele homem que se fortaleceu no espírito, que chegavam para ele, muitos se confessavam, iam lá para confessar os seus pecados. E o que o João Batista falava era: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira de Deus? Vocês precisam dar frutos de conversão, de mudança de vida. Eis que o machado já foi posto à raiz. E ai daquele que não tiver levando uma vida como Deus quer. Ai daqueles. E as pessoas iam mudando de vida, iam perguntando o que é que nós devemos fazer para mudar de vida. Olha que peça rara, como é que ele se apresenta? Dessa forma, um homem penitente. Um homem que se apresenta dizendo para os ouvintes: sejam penitentes. A preocupação dele estava com a salvação de todo mundo. A preocupação dele estava com a preocupação de que as pessoas precisavam estar preparadíssimas diante de Deus que estaria chegando. É interessante. Hoje em dia, quando as pessoas elas se encontram comigo, elas perguntam bem assim: Padre José Augusto, padre, como é que está a sua saúde? Tem comido direitinho? O senhor tem feito caminhada? O senhor tem, outras perguntas que fazem em cima disso. Não vejo as pessoas perguntando assim para mim: Padre, como é que está a sua saúde espiritual? O senhor tem se confessado? O senhor tem feito penitência? O senhor tem rezado, padre? O senhor tem buscado o seu diretor espiritual? Você tem lido as Sagradas Escrituras? O senhor tem lido a vida dos amigos de Deus, que são os santos? O senhor tem se aprofundado na espiritualidade? Não é? Como está a sua saúde? Olha, coma direitinho, viu? Olha, faça caminhada. No mundo pagão, as pessoas elas não se preocupam com a vida eterna. Elas se preocupam com essa vida. E a única coisa que pode fazer com que as pessoas nessa vida elas prolonguem a sua vida é fazendo exercício físico, é comendo direitinho, é indo no médico e fazendo check-up. Vou abrir um parêntese. Não estou dizendo que não se deve fazer isso. Fecha parêntese. Voltemos. Eu estou dizendo o seguinte: que nós precisamos nos preocupar também com a nossa saúde espiritual. Você está se fortalecendo
fortalecendo na sua alma, porque provavelmente você está se fortalecendo só no seu corpo. Nós vivemos num mundo secularizado e materialista. O número de cristãos em relação ao mundo dos pagãos, que não se preocupam com Deus, que vivem uma vida secular, o mundo deles, por eles serem maiores, eles poderão nos influenciar. Eles vão nos influenciar pela mídia, eles vão nos influenciar pelas redes sociais, porque não é um mundo de cristão que domina a mídia, não é um mundo cristão que domina os livros, é um mundo pagão que domina tudo isso. Então, nesse mundo pagão, eles vão falar de quê? Olha, você tem que ser rico, você tem que cuidar da sua saúde, veja como é que está. Aí essa influência, ela acaba entrando na vida cristã. E aí o homem, em vez de ele se preocupar também com a sua salvação, ele acaba se preocupando mais com a vida material. É por isso que nós vemos os cristãos fazendo muitos sacrifícios para ter uma saúde boa, fazendo muitos sacrifícios para não morrer. Então, se eles tiverem de acordar cedo, eles vão acordar cedo para ir na academia. Eles fazem um sacrifício para ir no médico, para fazer, para ver como é que está a saúde deles. Mas a influência é tão grande que aí, veja, aí eles não procuram também um padre para saber como é que está a vida. Aqui, me desculpe, vou abrir outro parênteses, né? Aí é difícil encontrar um padre, né? É até difícil ter que falar uma coisa dessa. Às vezes é difícil encontrar um padre, né, que possa atender, porque eles também estão preocupados também com o corpo, estão preocupados com o seu físico e tudo mais. Mas voltemos, fecha o parênteses, nós vamos falar o que deveria acontecer. Então as pessoas deveriam procurar o sacerdote para ver como é que está a vida deles, para acertar, para ver como é que ele se está rezando direitinho. E aí, a preocupação de fazer a penitência nos devidos tempos, o jejum, todas essas coisas. Então, a linguagem, ela se torna do cristão igual à linguagem do mundo. Não a linguagem. E quando o cristão, ele entra com a linguagem que deveria ser a nossa linguagem, que nós deveríamos utilizar, ele mesmo é desprezado pelos próprios cristãos. Porque não há essa preocupação. Pode olhar, quando você vai se confessar, veja o que você se acusa mais. Não rezei, não tive tempo para fazer meu momento com Deus, eu não tive tempo para ler a Sagrada Escritura, eu não tive tempo para uma leitura espiritual. Mas ele teve tempo, né, para ir no médico, ele teve tempo. Diga assim, lá no seu serviço, diga assim para o seu chefe, né? Eu preciso fazer um check-up. Já marquei com o sacerdote para ir conversar com ele. O que é que eles vão dizer? Não, não pode. Que você se preocupe com isso em outro horário. Mas diga assim, eu preciso fazer o meu check-up com o médico, que eu preciso ver. Não, pode ir. Está vendo? A linguagem do mundo pagão, que entra na linguagem da vida cristã, a preocupação maior, que deveria ser, estar pronto para quando Jesus voltar. Não é, acaba não sendo isso. Veja as conversas na nossa mesa. Nossa, você está muito gordo, precisa emagrecer.
Então, a mesma coisa é diante de determinadas pessoas. Eu já vi, não adianta falar. Já discuti, já argumentei, não porque repito, não porque seja argumento meu, mas é porque é a verdade. Não adianta. O que é que eu faço? Rezo. Não vai adiantar ficar tirando pérolas aos porcos. Os porcos não vão usar a pérola, e muito menos os cães. Eu rezo e peço a Deus, Senhor, nesse caminho da nossa vida, que no momento certo abra o coração. Por exemplo, quando eu vou na minha casa, eu não fico argumentando com meus parentes, e chamo os meus parentes para... Não, eles não vão querer ouvir. O que me resta fazer é só rezar. E talvez dar um bom exemplo, que eu não sei nem se eu consigo dar um bom exemplo. Talvez dar um bom exemplo. Mas se algum parente meu vier e perguntar, padre, me explica isso, eu vou explicar, com muita alegria no meu coração. Mas não adianta eu chegar lá e querer forçar. Eu vou criar inimizade, vai criar brigas e não vão querer. Então é bom ficar em silêncio. Ah, mas o senhor está sendo um... Como é que chama quando a pessoa... Isso, obrigado. O senhor está... Obrigado por vocês me ajudarem. O senhor está sendo omisso. Não, eu não estou sendo omisso. Eles não querem. Então eu só passo. Vou indo aí. Talvez um dia, quem sabe, né, diante de uma situação ou de uma ação minha, né? Aqui como diz, né? Tudo que quereis que os outros os façam, fazer também a eles. De repente, né, pode acontecer alguma situação assim, aí eles me vendo, aí eles desejam, aí eu disse, então agora que eles querem, né? Se fosse comigo, eu também desejaria que fosse assim, aí eu vou lá. Mas se não pergunta, não adianta. Se não quer. Paulo foi lá e sacudiu a poeira. Na hora que ele pregava para os judeus não quiseram ouvir. Ele disse, estou perdendo tempo aqui, mas eu estou observando que justamente os gentios ouvem. Eu não posso perder tempo. Fica, Pedro, com seu povinho aí, que eu vou pegar um outro povão, maior ainda. E aí ele vai e o povo começa a abrir o coração e se alegrar com a boa nova, ele dizendo, nossa, é para nós também, não é só para eles. Abertura de coração. Não sei se vocês têm atirado pérolas aos porcos. Eu estou dizendo, não atirem. Mas não é uma questão de rejeição, é uma questão de respeito. É preciso respeitar o outro, porque o outro não quer. Força-se sim a criança. A mãe, quando está cuidando da criança, o pai também, eles ainda não sabem distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Então ali tem que forçar, até que eles possam compreender. Mas depois de adulto, não perca tempo. Aí é jejum, é oração, é sacrifício, para ver se há abertura. Olha o mundo como está hoje, que mundo fechado. Quantos corações fechados, quantas corrupções, quantas falcatruas, quantas mentiras. Você é colocado numa situação que vão e ficam lá te fazendo pergunta para armar um laço contra você. E ali você fica ali e fala e a pessoa não abre, não quer
abrir. Meu Deus do céu, que porta estreita é essa, que deveria ser larga, mas não é larga, é estreita. Essa rejeição da porta estreita, que é a única que pode nos salvar. As pessoas querem as portas largas. É a larga. É lamentável. Deus dando toda a oportunidade. Vocês querem maior oportunidade do que essa, do que as redes sociais? Meu Deus do céu, olhando pelo lado positivo, né? Quantas pessoas falando de Deus, mas ao mesmo tempo, quanta porcaria. E a opção é pelas porcarias. Poucos é que procuram ali. Mas em algum momento, alguma situação, pode ser não, vai acontecer. Mas não é para todo mundo. Imagina você chegar diante de Deus e Deus dizer: afastai-vos de mim. Mas por que, Senhor, eu dei toda a oportunidade e você não quis? Você não quis. Graças a Deus, meus irmãos, vocês que estão aqui e vocês que estão me ouvindo, independente de ser eu ou não, ou outra pessoa, o importante é que você está ouvindo. Graças a Deus. Me desculpa eu dizer, você não é um porco, nem uma porca, nem um cão, nem uma cadela. Que bom que a palavra entra no seu coração, mas façam bem isso. Mesmo que você não concorde, mas se é a verdade, amoleça o coração, pelo amor de Deus. Aí nós encontramos aqueles que ouvem, mas ouve o que quer, o que convém. Não é para ouvir o que convém, é para ouvir a palavra que te salva, a palavra que me salva. E muitas vezes a palavra que me salva não era o que eu queria ouvir. Eu queria que fosse diferente. Mas se salva, vai, se agarra, se converte. Vai em frente, luta. Se não entende, Senhor, não estou entendendo. Mas não fuja da verdade. Porque tem muita gente fugindo da verdade também. E a única coisa que pode nos salvar é a verdade. Não é a mentira. Então hoje vamos colocar no altar do Senhor aquelas pessoas que nós conhecemos. E quando nós olhamos assim, diz assim: meu Deus, quando é que vai ouvir? Mas eu queria falar, Senhor, mas eles não querem ouvir, não vai adiantar nada. Mas, Senhor, quando eles vão ouvir? Vamos colocar para ver se entram pela porta estreita. Porque não querem a porta estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.